Queridos, vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Josué. E eu quero ler esse texto aqui antes da gente entrar naquilo que cada líder precisa fazer, né, para ter uma liderança efetiva, uma liderança onde tenha resultados, não só naquilo que ele faz, na obra das suas mãos, mas um resultado também naquilo que é a sua vida com Deus, a sua responsabilidade diante de Deus, diante das ovelhas do Senhor Jesus. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, está escrito assim, acharam? Está projetado ali atrás, né? Diz assim, olha, não foi isso que eu te ordenei? Seja forte, corajoso, não tenha medo. E ele diz, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Amém? Até aqui. Antes de nós entrarmos, especificamente em alguns itens que vão falar o que cada um de nós, que cada supervisor, cada líder de IGC, cada pastor ou cada supervisor de rede precisa fazer para que aquilo que ele tem como responsabilidade, possa crescer, expandir e gerar frutos. Nós estamos aqui diante de um momento na vida de um líder que ali no início ele falou, não foi isso que eu te ordenei? Parece que isso está acontecendo naquele momento, não, mas provavelmente só essa frasezinha ali que o Senhor falou para Josué é resultado de todo um discipulado que vinha ocorrendo ao longo da vida de Josué, um discipulado com os líderes, com Moisés, ministrando a vida dele, preparando ele, liderando ele, para que ele fosse um líder. E naquele momento, chegou dele estar começando a exercer a sua liderança. E Deus fala naquele momento, é claro, já o resultado de todo um discipulado, Então Deus fala, olha, não foi isso que eu te falei? Não foi isso que eu te ordenei? Não foi isso que eu te passei? Não foi isso que eu te ensinei? Não foi isso que eu te ministrei ao longo da vida toda? Parecia que não queria chegar, ou então esse momento estaria longe, mas um dia chegou para ele liderar. Então ele falou, bom, Moisés é morto, chegou agora o teu momento, chegou agora a tua responsabilidade, e uma responsabilidade de muita importância. A liderança, talvez a gente não tenha noção, é algo muito importante, porque Deus agora pega um jovem, que passou pelas ministrações que recebeu, e pega e diz, olha, por que Deus fala, não te assuste? Porque talvez ele tenha recebido uma grande responsabilidade. E foi, de levar um povo até uma promessa, um propósito grandioso. Nós não precisamos ter grandes propósitos grandiosos. Mas para Deus tudo é importante. Nós fomos ministrados numa terça-vida que cada parte do corpo tem a sua importância. Do grande para o pequeno, daquele que é mais nobre, daquele que é menos nobre. Mas todos têm a sua importância. E Deus fala, bom, chegou o teu momento. Agora seja forte, agora não tenha medo. Como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Olha, quando você tiver dificuldade, quando você passar por algumas situações onde você tem que tomar decisão, onde você tem que ter sabedoria, onde você tem que ter uma atitude, onde você tem que ter uma reação, tem que ter uma exortação, tem que ter um cafofinho, passar um carinhozinho, eu vou te ensinar a fazer cada uma dessas coisas, Então, e uma outra característica, ele por ser jovem, isso é uma coisa muito importante, Você, como um líder de IGC, como um anfitrião, como um líder de grupos, a importância que é ser autêntico, é ser genuíno, é ser você mesmo. Então, Deus está falando aqui para Josué, Josué, haja do teu jeito, seja autêntico, seja verdadeiro. Você já aprendeu o que é para fazer, você tem a visão clara. Moisés é morto. Agora você vai fazer o quê? Do teu jeito. Isso é a coisa, antes de nós entrarmos naquilo que um líder tem que fazer, primeira coisa, usa a tua digital como líder. Isso é importantíssimo. Por quê? É isso que vai te dar a alegria de liderar. É isso que vai te dar o prazer de juntar. Porque
você tem a visão, você tem tudo claro, né? Você já recebeu aquilo que é para ser feito, né? Mas então você agora está aplicando do teu jeito aquilo que nós vamos agora passar de uma forma rápida, porque o tempo passa muito rápido aqui, né? O que um líder precisa fazer? Em primeiro lugar, vamos ver alguns itens. Em primeiro lugar, como Deus falou para Josué, olha, eu te ensinei, te ordenei. Em primeiro lugar, é você ter uma visão. Manter uma visão. Lá em Provérbios 29, 18, está escrito, não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, ou seja, o que guarda a orientação, o que guarda aquilo que aprendeu, aquele que guarda a orientação, aquele que ouve a palavra que foi ministrada, esse é feliz, ele tem bons resultados, né? Então, o que a gente precisa ter? A gente precisa ter exatamente essa direção clara, a gente precisa ter esses projetos claros. Projete o seu grupo, projete a sua equipe, tenha sonhos, tenha uma determinação, aonde você quer chegar, né? Ou seja, para que você consiga ser um bom líder, você precisa ter essa visão para quê? Para comunicar essa visão para os teus liderados, para passar para eles o que você quer fazer. Olha, eu tenho um grande projeto, eu quero chegar nesse ponto, eu quero projetar um tal período, onde eu quero realizar isso, nós vamos realizar aquilo. Faça um desenho disso, tenha essa visão clara, né? Para quê? Para que os teus liderados, aqueles que são do teu grupo, enxerguem o que você quer fazer. Para quê? Para eles também participarem da execução, para eles fazerem parte responsável e aqueles que vão assumir aquilo que é o teu projeto. Talvez você nem realize, quem realize seja outro. Não é verdade? Geralmente é assim, mas você, como líder, tem que ter essa visão muito clara, e nós temos a visão clara daquilo que é para realizar, né? Então, a gente precisa enxergar esses desafios. Se eu perguntar para você que é líder de GC, que é líder de grupo, você vai dar uma série de dificuldades que você tem. Dificuldades mais grandes, dificuldades momentâneas, coisas emergenciais, coisas mais complexas. Você tem tudo isso, né? Só que é o seguinte, você tem que ter a tua visão para quê? Para não se perder no emaranhado de acontecimentos que surge dentro de uma organização, dentro de uma liderança. Você entendeu? Ou seja, surgem muitas situações importantes. Sabe aquela história das pedras grandes, as pedras pequenas, que a gente aprende a priorizar as coisas, né? Isso nas empresas é dado. Trata as pedras grandes primeiro, as coisas mais prioritárias, e depois vai tratando as coisas. Então, para isso, você tem que ter a visão clara do que você tem que fazer, para não se perder naquilo que não é importante, ou naquilo que é um incêndio. Às vezes a gente quer resolver os incêndios, né? Ai, aconteceu isso, ai, aconteceu aquilo, ai, vamos resolver isso, e acaba só resolvendo essas coisas, e esquece de onde você projetou para chegar. Primeiro ponto, então, é o quê? Manter o quê? Ter propósito, ter projeto claro. Eu vou dar um exemplo prático aqui. Eu vou multiplicar daqui a 6 meses. Rapidamente uma visão. Daí surge um monte de coisas complicadas. Porque isso, porque aquilo. Bom, faça um desenho, compartilhe com os teus membros, compartilhe com a tua equipe e vamos buscar uma alternativa para as coisas grandes, projetando isso. Isso é importante ter essa visão. Por quê? O tempo vai passar igual, não é verdade? O tempo passa, as coisas não se resolvem, porque o líder não focou, não teve uma priorização, não se manteve na visão clara. Por isso Deus falou para Josué, o negócio é o seguinte, você sabe o que você tem que fazer, eu não te ensinei isso, já não te ordenei isso, olha, fique firme, né? Amém? Segundo lugar, engajar pessoas. Neemias 4:6, projeta ali por gentileza. (4:6) 4:6 diz assim, olha, assim reconstruímos a muralha, ponto, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura,
porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Vocês já viram essa muralha? Vocês já foram quem já foi a Israel já viu essa muralha? Acho que é dessa largura aqui, ó, uns 6 metros. Então, ele está falando aqui, olha, reconstruímos a muralha e foi acabada na metade da altura. Por quê? Porque o povo tinha ânimo. Ânimo. O que eu entendo disso aqui? Certamente, cada um desses trabalhadores sabia em que pedaço do muro trabalhar, que ferramenta usar, que direção ele tem que tomar, que hora que ele tinha que trabalhar, que empenho que ele tinha que fazer, qual é a meta dele para aquele dia. Ou seja, ele tinha todo um engajamento, né? Ou seja, as pessoas, cada um deles fez parte daquela construção daquele muro, para que eles sabiam o que tinham que fazer, elas estavam engajadas, elas tinham um sentimento. Essa parte do muro é minha, eu vou colocar ela no alto, eu vou consertar, eu vou levantar esse muro, é minha responsabilidade. Enfim, cada uma dessas pessoas que estavam aqui, estavam envolvidas, estavam engajadas, sabiam o que tinham que fazer, estavam com o mesmo sentimento. Repita, o mesmo sentimento. Amém? É igual um time de futebol, né? Cada um sabe qual o objetivo. É marcar o gol em 90 minutos. É marcar a bola tem que entrar naquela trave, não é na trave contrária, em 90 minutos. Então, mas só que um ataca, o outro faz o meio de campo, o outro defende. Cada um está comprometido com o mesmo sentimento da equipe de chegar a um resultado, né? Então, por isso, o líder ele tem que engajar as pessoas, fazendo elas sonharem. E qual é o nosso muro hoje? Qual é o nosso muro hoje? O que nós temos que restaurar hoje? Qual o muro? São as pessoas. Os muros caídos são as pessoas. Então, se os teus liderados não enxergam isso, não têm esse sentimento, não têm esse engajamento, não sonham grande, não sonham com grandes projetos, não tem evangelismo, não tem uns propósitos, trabalha solto, o time não vai ganhar, só vai levar gol, só vai diminuir. Então, as pessoas, elas carecem que o líder tenha intensidade. Vocês concordam? O líder tem que ter intensidade. Intensidade, ter um sentimento, saber que aquilo realmente vai ser alcançado e passar esse sentimento para os teus liderados, né? E uma coisa que nós não gostamos, né? É a gente tratar com cada um dos nossos membros, com os nossos liderados. Isso em empresa, isso é muito comum, que as empresas também... Quem participa das equipes às vezes não gosta, mas funciona, que é uma beleza. Depois as pessoas vêm e dizem, muito obrigado pelo teu feedback. O feedback é o que? Olha, é uma resposta. Você está fazendo bem, mas esse ponto aqui poderia melhorar. A gente poderia ter um resultado maior se isso aqui mudasse, se isso aqui melhorasse, se o grupo fosse feito desse jeito, né? Se as reuniões fossem feitas desse jeito, se você arrumasse isso, se você fizesse aquilo. Esse retorno é importante. Eu pergunto para você faz isso com os seus líderes, os seus liderados? A gente não faz muito isso, né? Sim ou não? A gente faz muito isso? Sim ou não? Não levanta a mão. Só para me ter uma estatística. A gente não faz, né? O pessoal não quer levantar a mão. Então, querido, por quê? Porque a gente tem que estar consertando o rumo o tempo todo, sabe? Não existe uma coisa absoluta, uma coisa estática. Faz assim, as coisas têm que ser o tempo todo calibradas, né? É igual pneu, você tem que estar calibrando o tempo todo para o carro andar, né, sem estragar. Se você anda com o pneu vazio, o carro começa a estragar. Meu Deus do céu. Em terceiro lugar, então, segundo lugar, é o quê? Engajamento das pessoas. Terceiro lugar, fazer algumas atividades memoráveis, né? Lá em Atos 2:4-3 diz que havia muito temor porque
tinha muito prodígios, muitos milagres acontecendo no meio dos apóstolos, né? Significa o quê? Nós temos que ter momentos memoráveis no nosso GC. Cada um de vocês deve ter momentos memoráveis, e tem que ser festejado isso, cultivado isso, sabe? Para quê? Que as pessoas falem, puxa, aquele GC foi marcante, foi sensacional, né? Então a gente precisa fazer isso para que extraia o melhor das pessoas, que elas queiram repetir exatamente esses momentos memoráveis, né? Então, ter os testemunhos, eu lembro de um GC que nós fizemos, eu lembro até hoje, uma coisa bem bobinha, tá? Só para exemplificar, tem coisas mais sérias e mais importantes. Mas a gente fez uma vez na casa do Márcio, né, Márcio? Tinha o quê? Umas 30 pessoas lá, a gente fez uma coreografia, quase colocamos o apartamento dele abaixo, lá aquele dia. Fizemos uma coreografia com todo o grupo, colocamos uma dança na TV, até o Galfield dançou, hein, Galfield? Brincadeira. E a gente fez, todo o grupo fazia uma coreografia, uma brincadeira. E aquela alegria, ficou marcado. Amém? Então, queridos, lembrar de fazer coisas que marquem o GC, que são coisas memoráveis, fiquem na memória do grupo. Isso é importante para o crescimento e a vitalidade do grupo. E em último lugar, então, né, regular a tua ação, regular o teu movimento, regular os teus passos. 1 Coríntios 9, 25 diz, todo atleta em tudo se domina, ponto e vírgula, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Ou seja, o líder tem que trabalhar o tempo todo, o passo, o movimento do grupo. Por quê? Né? Aqui fala de um atleta, né? Um atleta de 800 metros não pode sair correndo a 1000 por hora, porque senão ele não vai ter fôlego no final. Assim também um líder não pode chegar e despejar tudo em cima do seu grupo, em cima dos seus liderados. Ele tem que ir dosando, ele tem que ir colocando pitadas ali e fazendo com que um grupo ande mais rápido, depois o outro ande mais lento, faça uma atividade. E você também não pode ser alguém que só fique nessa correria. Tem momentos que você tem que trabalhar com o grupo, tem momentos que você tem que interceder pelas pessoas do grupo, e tem momentos que você tem que falar com Deus. Então a gente às vezes entra numa atividade, num ativismo de líder muito grande e se estressa, se cansa. Tem que calibrar isso para quê? Porque às vezes a gente gasta fazendo um monte de coisa, gasta, estressa você, estressa o grupo e não traz o resultado. Então a gente tem que saber calibrar isso e qual é o momento certo. E uma coisa muito certa, que eu tenho aprendido na minha vida em qualquer coisa, quando eu tento fazer muito, eu trabalho, o resultado não vem, que é o quê? Sem mim nada podeis fazer. Não adianta você querer muitos resultados do teu grupo, né? Fazer com que os teus liderados façam muitas coisas, mas se Deus não edificar a casa, em vão são os construtores. Se Deus não vigiar a cidade, em vão são aqueles que são os vigilantes. Ou seja, então você precisa regular o teu passo como líder também. Amém, queridos? Concluindo então, além dessas 4, só que a gente viu, tem trocentas, né? Nesses livros de liderança tem muita coisa, mas o mais importante de tudo, né? Que é como é que é o central ali, né? É cuidar. Jesus disse para Pedro, Pedro, tu me amas? Então lidere as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. Essa é a base, né? Nós como líderes temos que ter essa liderança de Cristo, que é ter o amor pelas ovelhas, porque elas são de Cristo, o sangue foi dele, o preço foi dele, né? Aquelas pessoas estão ali no teu grupo, na tua liderança, como Pedro recebeu a igreja, aquelas pessoas para cuidar, liderar e fazer com que elas mantivessem sendo alimentadas, né? Então assim fica essa palavra de hoje rápida, né? Porque temos um evento aí para falar sobre a Blucan,
né? Mas que você possa receber essa palavra, você que está começando como líder de GC, de supervisor, você possa estar recebendo essa palavra e aprendendo a como começar uma liderança, e muitos que já são líderes há muito tempo, que aprendam a se renovar, né, nessa palavra. Amém, queridos? Então, se você não sabe o que fazer como líder, fale com Jesus, ele vai te dizer, olha, faça isso, isso, isso. Amém? Vamos orar para a gente encerrar também, já quero encerrar, né? E depois o Cid vai falar sobre a costela. Ah, é o Alexandre. Ah, os dois são parecidos, né? Glória a Deus, Pai, obrigado. Senhor, que nós possamos aprender de Ti, seguir o Teu exemplo, a Tua liderança, fazer como Tu fizeste, Senhor. Nós Te pedimos, ajuda-nos, Senhor, a estarmos aplicando corretamente, Senhor, a posição que cada um tem de liderar alguns grupos, de estar ensinando algumas pessoas, Pai, formando pessoas, assim como ali Neemias, através daqueles seus liderados, edificou aqueles muros em pouco tempo. Assim também sejamos efetivos, Senhor, eficientes, para estar formando Cristo na vida dos nossos liderados, na vida daqueles que estão frequentando os nossos grupos, e ali possamos verdadeiramente cumprir o Teu ID e o Teu chamado, Senhor, que é de cuidar de vidas e de pessoas, e queremos semear novidade de vida em cada uma delas, Pai. Em nome de Jesus, amém.